Estou muito feliz de ter vocês aqui. Deus marcou esse encontro aqui para nós. Deus tem uma mensagem especial para você, para te dar vitória, para te dar vitória emocional, vitória espiritual, para a glória dele. Então vamos começar, as pessoas já estão chegando mais, então vamos começar com o nosso devocional. Hoje o nosso devocional está lá no Salmo 125, no versículo 1 e 2. A gente está precisando muito, né? Colocar a nossa fé em prática, a nossa fé em ação. Porque a gente precisa de vitória, a gente precisa romper, né? A gente precisa sair do lugar. E a gente faz isso vivendo a nossa fé na prática, né? E frequentar os cultos é muito importante, mas a gente precisa pôr em prática o que a gente aprende na palavra do Senhor. Senão a gente não rompe, senão a gente não vive o melhor de Deus na nossa vida, né? Vamos lá para o Salmo 125, no versículo 1 e 2. Eu amo muito esses versículos, eu amo muito esses salmos. Tem até uma música baseada nele, né? Uma música antiga no meio cristão, que é muito, muito bonita, muito inspiradora. E diz o seguinte, minha Bíblia está aqui. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo desde agora e para sempre. Quem quer que o Senhor esteja ao redor dele, guardando, protegendo, livrando de todo o mal? Todo mundo quer, eu também quero. É importante, né? Nós temos um Deus forte e poderoso na batalha, que se acampa ao nosso redor, com a sua presença, com seus anjos, para nos guardar, para nos proteger de todo o mal. Então, o Senhor, ele está como o Monte Sião. O Monte Sião é um dos montes, né, que está lá ao redor da cidade de Jerusalém. E por isso que esse salmo foi feito, né? As pessoas precisavam peregrinar até Jerusalém para participar dos eventos, das festas cristãs que tinham na época, né? Lá no Antigo Testamento. Então, a cidade de Jerusalém é cercada por alguns montes. E o salmista aqui se inspirou nesses montes, né? Que estão ao redor ali de Jerusalém. E dá uma sensação de proteção, porque Jerusalém está ali cercada por esses montes, né? E o Senhor, ele cumpre esse papel na nossa vida, de estar, né, ao nosso redor, nos cercando dos nossos inimigos. E o salmista, ele se inspira justamente nisso, né? E aí, eu trago aqui para vocês que o ser humano, ele sempre busca segurança, não é? Todos nós queremos nos sentir seguros. E isso é muito bom, né? Se sentir seguro traz muita paz para o nosso coração, para a nossa vida. Né? O ser humano, ele quer garantias que as coisas deem certo, busca certeza de que seus planos serão bem-sucedidos, até mesmo abençoados por Deus, né? Todo ser humano, ele quer a bênção do Senhor para os seus planos, né? Para aquilo que ele precisa fazer. E muitas vezes a gente chega, né, na presença de Deus, cheio de planos, acreditando que Deus vai abençoar esses planos, né? Porque a gente tem fé. Se a gente tem fé, a gente vai ali, traça os nossos planos, apresenta para Deus. Agora Deus faz a sua parte aí, abençoa para dar certo. Mas será que Deus realmente está em todos esses planos que a gente apresenta para Ele? Será que a gente está mais focado nos nossos planos ou nos planos que Ele tem para nós? Então, são perguntas que eu faço porque eu entendo que a gente quer segurança, a gente busca segurança nos nossos planos, nas nossas ideias, nas coisas que a gente gosta de fazer. Mas será que é isso que realmente Deus tem para nós? Então, a gente sempre tem que se perguntar o que é que Deus tem para nós, o que Deus tem para a minha vida, sabe? Porque a gente precisa alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor para a nossa vida. Será que a segurança que a gente busca está realmente em Deus? Ou está nas coisas que Ele nos dá? Ou nas coisas que a gente busca e que a gente conquista aqui na terra? Muitas vezes a gente pede muletas para Deus. Já percebeu? Eu já me vi fazendo muito isso. De
achar que se Deus me abençoar com determinada coisa, eu vou ficar bem, eu vou ficar segura. E aí eu coloco a minha confiança naquela bênção que eu estou pedindo para Deus, menos a confiança em Deus. Olha só como nós, seres humanos, somos complexos, somos complicados, não é verdade? Mas Deus nos ama, Ele tem paciência com a gente, né? Ele tem um amor, uma paciência com a gente para nos ensinar a caminhar de uma maneira que a nossa vida vai fluir, de uma maneira que a gente vai receber a vitória que a gente precisa, de uma maneira que o nosso relacionamento com Deus vai ser fortalecido e vai fluir de forma mais saudável. Quando Deus traz esses questionamentos, né, ou uma cobrança, uma chamada de atenção, não é porque Ele quer ser ruim, ou fazer a gente se sentir inferior, ou fazer a gente pensar que a gente está sempre errado, não. É porque Ele quer justamente ensinar pra gente o melhor caminho, o caminho que vai dar um resultado de bênção, de vitória, né, de estarmos mais firmes na presença do Senhor. Né? Então, Deus está sempre ali nos conduzindo por um caminho que é melhor para nós. Será que a nossa segurança está nas coisas que Ele nos dá? Ou estamos buscando a Deus para nos dar aquilo que vai ser o motivo da nossa confiança? E a gente vai tirar Deus do centro, deixar de confiar em Deus, sabe? Nós precisamos refletir se o que estamos pedindo para Deus são muletas, são coisas para nos escorarmos e deixar de confiar em Deus. Toda vez que a gente fizer isso, eu sinto muito dizer, mas Deus não vai poder atender a nossa oração, porque o objetivo dele é se relacionar conosco. E para isso a nossa confiança tem que estar 100% nele. Muitas vezes a gente confia em nós mesmos, nos nossos familiares, no nosso emprego, nos nossos cursos, diplomas, faculdade, dinheiro, nos nossos bens, em tanta coisa, menos em Deus. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus e não nessas coisas. Talvez, inconscientemente, a gente saiba que confiar em Deus, para confiar em Deus, né, é preciso abandonar essas muletas. Às vezes a nossa muleta é um esposo, é a mãe, é o pai, é o filho, é o emprego, é tanta coisa. Muitas vezes, né, nós estamos ali confiando nessas coisas, mas para confiar em Deus, se relacionar com Deus, a gente precisa abrir mão dessas coisas. A gente precisa desistir de confiar em coisas que são passageiras. Num piscar de olhos, a gente pode perder todas essas coisas. Já parou para pensar nisso? E eu quero trazer 2 exemplos para vocês aqui. O primeiro é que antes de ontem eu estava vendo as notícias e eu vi que aconteceu numa cidade lá nos Estados Unidos, aconteceu um furacão. O furacão se dividiu em 2, assim, e fez um estrago numa determinada cidade lá, que eu esqueci o nome já. É época de furacão, né? De tornado em algumas cidades lá, sabe? Tipo aquele filme Twister, sabe? Pra quem já viu Twister, esses filmes de furacão, assim. Então, é época disso lá e aconteceu isso. E muitas casas, muitas famílias foram afetadas por esse furacão. Quebrou árvores gigantescas, assim. Teve uma imagem que deu pra ver parte da casa, não sei se era a parede ou telhado, voando no ar, assim, a quilômetros de altura. Uma cena, assim, surpreendente, sabe? E aí, gente, quantas vezes a gente coloca a confiança na nossa casa, nos nossos bens, nas nossas coisas, mas a gente perde tudo isso. Acontece alguma coisa que perde tudo isso. Em Minas, né? Foi em Minas, eu acho que recente, aqui no Brasil também, houve deslizamento, houve enchente, as pessoas perderam as suas coisas, infelizmente, né? E aí a gente traz, né, no nosso pensamento a ideia de que como é importante a gente confiar em Deus, como é importante a gente tirar a nossa confiança de coisas que são passageiras e manter a nossa confiança em Deus. Nós só vamos conseguir permanecer, prevalecer até o fim e sermos abençoados, recebermos a vitória de que tanto precisamos, se mantermos a nossa confiança em Deus e não nas coisas. E eu quero deixar um testemunho breve aqui. E aí eu tô trazendo esse breve testemunho aqui para vocês, que uns anos atrás na minha vida eu tava desesperada. Eu percebi
que ninguém iria me ajudar. Eu percebi que eu não importava para a maioria das pessoas. E se deparar com esse tipo de situação é muito doloroso e é muito desesperador. Porque de repente você está se doando para muitas pessoas, você está amando muitas pessoas que não retribuem esse amor, que não retribuem a doação que você faz, sabe? Do seu tempo, da sua vida, da sua dedicação. E quando eu vi que aquilo que era importante para mim, as coisas que eu precisava, não eram importantes para as pessoas que estavam ao meu redor, eu entrei em desespero. E aí, ao invés de firmar a minha confiança em Deus, eu acreditei que fazer uma faculdade, a faculdade dos meus sonhos, entre aspas, seria a salvação da minha vida, seria a solução dos meus problemas. Quando eu era adolescente, eu estava voltando da escola, eu estudei a vida toda em escola pública e na minha cidade tem uma universidade federal. E eu vi as pessoas voltando do curso de medicina veterinária e eu achava aquelas pessoas super assim incríveis, né? Porque estavam numa universidade federal e pareciam pessoas bem-sucedidas e sempre falavam para mim, a minha família, os vizinhos, os colegas, até professores da escola pública que eu estudei, falavam para mim, para vários outros alunos, que a gente jamais poderia entrar numa escola, numa faculdade, numa universidade federal, porque a gente não tinha condições de fazer isso. A gente não tinha conhecimento, inteligência e condições de entrar numa universidade federal. E aí aquilo me machucou bastante. E aí de uma hora para outra, a medicina veterinária se tornou um sonho impossível para mim. Só que a forma que eu lidei com a medicina veterinária não foi a forma que está aqui no Salmo 125:1 que a gente leu, né? Que os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu achei que para permanecer para sempre, para ser vitoriosa, para ser abençoada, eu deveria confiar no curso de medicina veterinária e não em Deus. Por mais que eu tenha pedido a Deus a bênção de fazer essa faculdade, e Deus me abençoou, eu entrei lá e me formei como médico veterinário. Por mais que eu tenha pedido isso, eu colocava toda a minha confiança no curso de medicina veterinária. Eu achava que se eu estudasse medicina veterinária, eu seria bem-sucedida, eu sairia da faculdade trabalhando, ganhando meu espaço, ganhando meu dinheiro, sabe? Seguindo o independente de tantas pessoas que não se importavam comigo e que fizeram eu abrir os olhos para muita coisa na vida. Eu coloquei a minha confiança toda num curso e não em Deus. E aí, sabe o que foi o resultado? Eu terminei a faculdade e eu não consegui emprego. E eu não consegui trabalhar como médica veterinária. Eu tentei atendimento a domicílio, tentei abrir meu pet shop, tentei muita coisa e não deu certo. Por enquanto não deu certo. Eu não sei se Deus vai abrir essa porta para mim mais para frente. Mas por enquanto, a porta da medicina veterinária está fechada na minha vida. E eu estou vendo Deus conduzir a minha vida por outros caminhos. Então, toda vez que a gente coloca a nossa confiança nas coisas da terra, a gente se frustra. Deus até permitiu eu entrar naquela universidade, eu aprender muita coisa sobre a vida, eu ter uma faculdade, mas isso não quer dizer, né, que isso era a solução que eu precisava para minha vida, sabe? Então, a gente tem que pensar muito bem nas decisões que a gente toma. A gente não pode tomar decisões baseadas em baixa autoestima. Ou porque alguém falou que aquilo não era para você. A gente tem que perguntar para Deus. Deus, o que o Senhor tem para mim? Me falaram isso, me falaram aquilo. Eu estou me sentindo mal. Mas o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim? Sabe? Porque aquilo que o Senhor tem para nós não se abala. Não vai ser destruído. E vai frutificar na nossa vida. Agora, aquilo que a gente faz por causa de mágoa, ou por causa de ego ferido, porque a gente quer provar algo para alguém. Eu queria provar para todo mundo que eu era capaz de entrar no curso de medicina veterinária numa universidade federal na época. E eu provei, só que o que eu ganhei com isso? Sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas motivações.
Por isso que quando a gente confia no Senhor, a gente se relaciona com o Senhor, toda essa confusão, essa angústia, esse desespero se dissipa. Porque por mais que a gente queira determinadas coisas, e é normal a gente querer, mas a gente leva isso para Deus, Deus vem nos direcionar para o caminho certo, para o caminho onde a gente não vai ser abalado, no caminho onde vai dar resultado, onde vai dar o resultado que Deus tem para nós, onde vai dar resultado que vai ser benéfico para nós, onde a gente vai sentir paz, onde a gente vai receber a prosperidade, a provisão, a bênção do Senhor na nossa vida. Por isso que eu tô falando tanto de confiança aqui nessas lives, confiança no Senhor, porque é a confiança no Senhor que muda tudo na nossa vida. Porque mesmo que venha um tornado e destrua a nossa casa, e é ruim, tá? Eu já passei por um vento forte aqui na minha cidade, destelhou a minha casa, é horrível. Agora imagine um tornado muito mais forte lá nos Estados Unidos, ou uma enchente, um deslizamento, igual aconteceu aqui no Brasil. Né? Tem cidades próximas à minha cidade aqui que está sofrendo com enchente, porque está chovendo bastante. Não é fácil. Mas mesmo que os desastres aconteçam, mesmo que a gente escolha errado, como eu escolhi de forma precipitada, entrar numa faculdade, numa universidade, num determinado curso, que talvez não era o que Deus tinha para mim, mesmo que tudo desmorone, quando a nossa confiança está em Deus, nós permanecemos firmes, nós não somos abalados. Tudo pode cair ao nosso redor, mas se estamos confiando em Deus, a gente permanece de pé. E mesmo se a gente cair, Deus nos levanta. Né? A Bíblia fala que Deus se agrada do caminho dos justos, e mesmo que ele ainda caia, o Senhor ajuda ele a se levantar. Então, Deus não espera da gente uma perfeição. Deus não espera da gente boas escolhas o tempo inteiro. Mas Ele espera de nós a nossa confiança nele. Porque aí Ele vai ter espaço para falar com a gente e nos orientando e corrigindo a nossa rota. E aí a gente vai encontrar paz, vai encontrar segurança, vai encontrar a proteção de Deus na nossa vida. A gente vai permanecer apesar das lutas. Deus vai estar ao nosso redor, como os montes estão ao redor de Jerusalém. E não há nada melhor, gente, do que confiar num Deus tão forte e tão poderoso como esse que nos ama, né? Que poderia, às vezes, nos tratar com tanto desprezo por causa da dureza do nosso coração. Mas mesmo assim, Ele nos ama e quer o melhor para nós. A palavra de Deus nos lembra que tudo nessa terra vai passar. Nós somos peregrinos na terra. E por isso que a nossa confiança não deve estar nas coisas daqui. A traça e a ferrugem, ela consome o ouro, corrói o ouro, como está lá em Mateus. Os reinos caem e outros se levantam. Olha só o que está acontecendo no mundo aí, com tantas guerras, rumores de guerras, né? Políticos que estavam no poder já não estão mais, né? Pessoas nascem, outras se despedem desse mundo. Tudo passa rápido. E a gente não pode se iludir achando que confiar nas coisas daqui é o melhor caminho para nós. Porque o único que permanece eternamente é o nosso Deus. O único que é forte, que é firme, que é estável e que permanece eternamente é o nosso Deus. Então, se a gente permanece em Deus, nós permaneceremos também, independente das mudanças que acontecem na nossa vida, no mundo, na nossa cidade. E confiar em Deus aos nossos olhos parece loucura, né? Porque é um Deus invisível, é um Deus que a gente não toca, né? Como toca nesse objeto aqui, né? Mas é um Deus que se faz presente mesmo assim. Mesmo que a gente não consiga ver Ele, sentir tão claramente, Ele é um Deus real, que se importa conosco, que quer cuidar da gente, sabe, com todo carinho e cuidado, com todo amor do mundo. Tanto é que Ele nos amou tanto que enviou Jesus, né, para morrer por nós e vencer todas as coisas no nosso lugar e perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Esse é o amor de Deus por nós. E nós sabemos que em muitos momentos cremos que Deus existe, que Ele é bom, vamos na igreja, lemos a Bíblia.
na práticas religiosas e em todos os cultos, ler a Bíblia, fazer o que o pastor manda, mas muitas vezes a gente está fazendo isso sem observar, sem sentir a presença de Deus, sem confiar verdadeiramente em Deus, tá? Confiar em Deus significa renunciar tudo mesmo. Eu não estou falando aqui que você, por exemplo, vai renunciar à sua família de uma maneira que você vai tratar a sua família mal, deixar de falar com todo mundo, ou pedir demissão do seu emprego. Não é isso que eu estou falando. A gente precisa renunciar a tudo. Renunciar família, emprego, práticas religiosas, até a nossa liderança religiosa, renunciar à nossa razão. Mas isso não quer dizer que você precisa ser radical ao ponto de pedir demissão, ou tratar a sua família mal, ou desrespeitar a liderança da sua igreja. É no sentido de respeitar todas essas coisas, agradecer a Deus por todas essas coisas, mas não deixar a sua confiança firmada nessas coisas, porque essas coisas, elas são passageiras, tá? Quem tem fé, confia, e quem ainda não confia, ainda não tem fé, né? Então, o sinal da nossa confiança em Deus é a nossa fé, porque é impossível, gente, ter fé e não confiar em Deus. Uma coisa está ligada com a outra. Então, para Deus ser o nosso refúgio, ser a nossa proteção, precisamos confiar nele. Se a gente não quer ser abalado pelas incertezas da vida, pelas dores da vida, né? A vida está sempre nos trazendo aí surpresas agradáveis e também surpresas desagradáveis. Precisamos estar firmados em Deus, confiando nele de todo o coração. A única forma de permanecer, apesar de tudo, é confiando em Deus. E confiando nele, ele vai estar ao nosso redor, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Por isso, não devemos temer. Precisamos vencer o medo. O medo é uma arma do inimigo para nos tirar do centro da vontade de Deus, para abalar a nossa fé e destruir a nossa confiança em Deus. Precisamos repreender esse espírito de medo, rejeitar ele mesmo no nome de Jesus, mandar ele embora no nome de Jesus. E não deixar ele roubar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Precisamos olhar com os olhos fixos em Jesus, com os olhos fixos em Deus, estar firmados em Deus de todo o coração. E assim teremos paz, teremos segurança, tranquilidade para continuar seguindo com a nossa vida. Sabendo que servir a Deus não é sinônimo de vida perfeita. Não significa que momentos difíceis não vão acontecer. Mas Deus vai estar ali conosco, nos ajudando a passar e a vencer todos eles. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ele não muda e jamais mudará. Ele não se abala. E por isso, não há um Deus melhor e maior em quem podemos confiar. Abra o seu coração para Deus. Desista de querer controlar tudo. Desista de querer fazer tudo do seu jeito. Pergunta para Deus o que Ele quer para você. Boa tarde, Cassiana. Boa tarde. Olha, o seu filho fez eu lembrar de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Eu tinha esse problema também, tá? De não conseguir dormir no quarto sozinha. Cassiana, busque ao Senhor, sabe? Leia o Salmo 91 com seu filho antes de dormir. Se for preciso, coloque ele no seu quarto um tempo. E vai arrumando a sua casa espiritual, sabe? Colocando tudo em ordem. Vai obedecendo a cada dia mais ao Senhor. Porque o que acontece? O inimigo ataca muitas crianças. Quando eu era criança, eu tinha muitos pesadelos. Eu tive uma experiência espiritual que eu vou contar mais pra frente, ou no canal, ou numa live. E o inimigo me atacava muito quando eu era criança. Eu não conseguia dormir no meu quarto sozinha também não. Então, acolha o seu filho, sabe por quê? Porque quanto mais você tentar forçar ele, mais o inimigo vai atacar. Então, abrace, ore com ele, leia a Bíblia com ele. Começa a repreender mesmo os demônios que possam estar entrando na sua casa. Peça a Deus para revelar as brechas que possam ter aí. E comece a eliminar essas brechas.
e começa a repreender o inimigo mesmo, mandando embora no nome de Jesus. Se você tem uma liderança, peça essa liderança para ir orar na sua casa com seu filho, tá? E vai sempre insistindo na presença de Deus, obedecendo a Deus, lendo a Bíblia, orando, tá? Porque Deus vai dar vitória, entendeu? É batalha mesmo, mas Deus dá a vitória, tá? Eu passei por isso, mas em Cristo Jesus a gente pode vencer, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, a gente pode vencer, né? E no nome de Jesus, que nessa noite Deus possa tocar no seu filho, na tua casa, no teu quarto, repreendendo todo o mal que está aí, no nome de Jesus, e que ele possa dormir bem. Leia o Salmo 91 com ele, ore com ele, leia a Bíblia com ele. Se possível, se for preciso, põe ele no seu quarto um pouco. E depois vai retornando com ele aos poucos para o quarto dele, tá? E chame uma liderança para orar na sua casa, para fazer talvez um processo de libertação, né? Às vezes a gente precisa passar por um processo de libertação também. Então é muito importante buscar quem possa estar aí presente mesmo na sua casa, sabe? Tira tudo aquilo que não provém do Senhor da sua vida, da sua casa, objetos, presentes, tudo aquilo que possa ser brecha para o inimigo, vai tirando, vai jogando fora, vai limpando sua vida, limpando a sua casa, que Deus vai dar paz para o seu filho, Deus vai dar paz para sua vida, tá? E confia que Deus pode dar vitória sim, tá joia? Então, como eu tô falando aqui, ó, confie no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração, né? Porque Ele abre as portas, Ele abençoa, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para todos nós, né? E quando confiamos em Deus, abrindo mão de confiar nas outras coisas, né? Deus fica ao nosso redor, como os montes estão ao redor de Jerusalém. Para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, não há Deus maior e melhor que o nosso Deus. Deus pode abrir as portas para nós. Basta a gente se posicionar, obedecendo a palavra dele, que ele vai estar conosco. Porque, gente, olha só como que o nosso Deus é. Confie no Senhor, gente, porque são muitas batalhas mesmo que a gente enfrenta. Causas na justiça, filho que às vezes não dorme sozinho no quarto, perseguições, traições. Mas se a gente manter a nossa confiança no Senhor, Deus pode nos dar a vitória e nos ajudar a vencer todas as coisas. Não desistam. Não desistam de servir a Deus por causa das lutas que aparecem, porque Ele vai cuidar de vocês. Deus tem bons planos e bons pensamentos a respeito de cada um de vocês. Confie em Deus de todo o coração, tá joia, meus queridos? Tá joia, meus filhinhos? A live encerra por aqui. Vou deixar salvo no YouTube depois, passem lá, tá bom? Michele B. Pinheiro, Ministério Online Peniel. Passem lá que vai ser bênção para vocês, tá joia? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Beijo para vocês e nos vemos quinta-feira de novo, tá joia? Quinta e sexta-feira tem live aqui de novo. Beijo, gente.